Ele é jornalista especializado em comunicação empresarial e graduação em História e Ciências Sociais. Atua 15 anos na área de comunicação, 10 deles dedicados à comunicação empresarial. Atualmente é assessor de imprensa da Intermídia, empresa de comunicação empresarial de São José do Rio Preto, gerenciando contas como a da Natura no interior do estado de São Paulo. Nosso entrevistado de hoje é José Alexandre Silva, jornalista que, além disso, professor universitário e media trainer. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria começar com a sua história, né? Como que é essa curiosidade da história para o jornalismo? Eu terminei a faculdade de História, fiz essa especialização em Antropologia também pela Federal de Mato Grosso do Sul e já estava de olho no mercado. Eu queria realmente me dedicar ao jornalismo, até porque eu já trabalhava com o jornalismo da minha cidade. Foi quando eu fui para São José do Rio Preto e fiz a minha graduação em comunicação ali, com especialização em jornalismo. Depois de formado, veio então a especialização em comunicação empresarial. Por que essa escolha? Não foi nada planejado também. Digo que o jornalismo ele veio como um presente assim na minha vida. A princípio eu não gostava da comunicação empresarial porque eu conhecia a comunicação empresarial apenas como uma ponta dela, a assessoria de imprensa. E aquele trabalho de vincular, de fazer um link da empresa à imprensa e imprensa à empresa, não tinha para mim aquela agilidade gritante, prazerosa que o jornalismo diário tem. Foi quando eu comecei a estagiar na Intermídia, que é a empresa que eu estou até hoje, e uma das primeiras contas que a gente teve que atender foi o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que é um dos maiores do interior do estado e por onde passa diariamente 15 mil pessoas por dia. E foi ali que eu descobri que a comunicação empresarial ela é bem mais do que isso. Você pode ter a sua comunicação empresarial, a comunicação empresarial do seu cliente, com o público interno, com o público externo, com a AD, com os estudantes. A gente tinha projetos com os estudantes ali, e não estudantes de medicina ou enfermagem, ou das áreas afins da medicina, estudantes mesmo secundaristas que queriam conhecer o hospital e fortalecer a imagem desse cliente junto à comunidade como um todo. Obviamente como jornal, como seu foco, como a tua visão principal. Acabei deixando o jornalismo diário, tá? Sempre estou ali. Não vou mentir, sempre que eu visito alguma redação, eu vejo aquela loucura, todo mundo correndo, coça a mão, assim, dá vontade de sentar no computador ali, fazer uma matéria, mas é muito bom, muito bom. A visão mudou em relação à comunicação empresarial, né? Desde quando você entrou agora. Como que você, como profissional atuando na área, analisa como que está a atualidade da comunicação empresarial no interior? Muita gente que eu converso, principalmente estudantes, ou pessoas que acabaram de se formar, dizem que eles enfrentam ainda uma certa dificuldade na comunicação empresarial pelo fato de que as empresas não entendem exatamente o que é a comunicação empresarial e isso é uma frase deles. Acabam contratando qualquer pessoa, qualquer grupo de profissional para tomar esse trabalho à frente. Eu acredito que grande parte dessa visão é culpa nossa, eu faço minha culpa nisso, que vê que a empresa não entende o que é a comunicação empresarial e também não se dispõe a ir lá explicar. Assumir de repente o contrato de risco e dizer para ela, olha, o meu trabalho é este. E outra coisa que eu questiono muito, principalmente no interior, a gente ainda encontra esse cenário, é uma certa disputa entre a agência de publicidade e as empresas de comunicação empresarial. Não tem que ter. Todas têm o seu espaço. E entre uma ponta e outra, a gente ainda tem um profissional de suma importância que são os RPs, os Relações Públicas. E um processo de comunicação empresarial forte, conciso, que leve a empresa adiante e traga ao teu cliente o resultado, e para a empresa que você trabalha uma boa imagem, ele tem que ter esses três profissionais. Cada um atuando na tua área,
os três de uma maneira conjunta, trocando ideias, trocando experiências e, o que eu acho mais importante, fortalecendo a nossa área de atuação e a experiência profissional de cada um. Outra interatividade que você deve ter na sua rotina é a relação com a própria mídia, né? Que muitos também dizem que às vezes existe esse atrito entre o assessor de imprensa e o próprio jornalista de redação, né? Conta pra mim, como que é o seu relacionamento com os outros veículos? O jornalista de redação, dentro da redação dele, ele tem que oferecer o furo no jornal no outro dia. Obviamente ele tem que contar com a ajuda de um assessor de imprensa em alguns momentos. Só que, obviamente, ele tem também as fontes dele dentro de algumas empresas tal. Impensável para mim desmerecer que ele tem essas fontes. Ele tem que me ver como um parceiro, entender que nós dois, em determinados e diferentes pontos do processo de comunicação, quando a notícia é realmente válida, nós vamos trabalhar por ela, tá? Existe ainda atrito? Existe e sempre vai existir, mas eu procuro não me preocupar tanto com isso e mostrar para a pessoa que ainda pensa dessa maneira, o assessor de imprensa, o comunicador empresarial, ele não é jornalista, que nós somos parceiros. Quero saber como que você trabalha com a matéria elaborada, a matéria pronta, produzida para os veículos de comunicação e a questão da ética do assessor de imprensa em relação a esse tipo de trabalho. Matérias exclusivas. Quando uma matéria é exclusiva, quando uma matéria, um assunto do teu cliente pede para ser exclusivo, você vai dosar com ele e depois assumir os riscos dessa comunicação. Mas esse risco, ele também é extremamente bem administrado, porque existe uma matéria de um cliente A que só interessa a um jornal A. Então nós vamos trabalhar com essa informação apenas para o jornal A. E ter uma criatividade dentro do nosso trabalho de comunicação empresarial para desdobrar em outros ângulos para que ela possa ser oferecida para os outros jornais depois que essa exclusividade pedida ou sugerida, tá? Mas não é... Falar em exclusividade é muito arriscado porque parece que você está querendo privilegiar um jornal e o outro não. Então, quando eu tenho a minha matéria, a minha informação e eu vou trabalhar com essa informação, eu vou dosar. Quem pode... ou quem vai se interessar por isso primeiro, tá? Enquanto ética, eu acho que a ética, ela, é uma postura tua enquanto profissional, só que ela se constrói dentro de alguns fatos também. Já tivemos situações de que uma matéria era exclusiva, foi descoberta pelo veículo e nós de maneira alguma podemos furar o veículo depois, e os outros veículos questionaram. E aí foi uma conversa muito clara, olha, assim como ele tinha o furo, se você tiver o furo vai ser sua, só que vamos dosar a cerne dessa matéria. Seria uma matéria que você teria tanto interesse como tal pessoa teve? É o teu perfil? Não é? Então nós trabalhamos muito com isso é bem calmo, tá? Não chega a ser um problema. Falta profissionais ou faltam assessorias? Eu acho que os dois têm demais, né? Não falta profissional e nem falta assessoria, tem demais os dois. O que falta, gente, é a criatividade. A criatividade de não oferecer a mesma coisa, a criatividade de ir além, a criatividade de avançar naquilo que você tem. A criatividade de oferecer um produto bom, tá? De se atrelar a uma causa interessante, a uma causa que eleve o nome da tua empresa. Hoje ninguém quer mais divulgar por divulgar. Até porque hoje o conceito de divulgação, de comunicação, de publicidade, ele não sai mais de uma agência, de um escritório e vai para o cliente. Ele inevitavelmente passa pelo cliente, que se tornou um ponto chave na divulgação de qualquer pessoa.
Então, como eu falei, a gente está no cenário de mudança, nós precisamos entender essa mudança de como a comunicação está sendo feita e consumida e oferecer um trabalho que englobe todas as necessidades do cliente dentro daquilo que jornalistas, publicitários e IRPs são capazes de fazer e, o mais importante, capazes de fazer juntos. Bem, eu queria agradecer a sua participação aqui na TV Facop, no Café com Quê, e queria deixar aberto o nosso espaço para que você volte e compartilhe com a gente novas experiências que você tem aí pela sua carreira, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. E minha última pergunta para você, Café com Quê? Jornal, sempre. Leitura, sempre. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E a gente fica por aqui, você confere outros programas acessando o site da TV Facop. Até a próxima.